Quando eu tinha cerca de 12 anos, meu pai comprou para mim uma barraca pequena para que eu pudesse ter acampamentos no quintal com meu melhor amigo Jimmy assim que ficasse quente lá fora. Jimmy e eu passamos muitas noites no quintal. Em abril daquele ano, em uma sexta-feira, eu perguntei a Jimmy se ele queria vir e acampar mais uma vez. Ele concordou felizmente. Mas, cerca de meia hora depois que ele chegou à minha casa, nuvens escuras começaram a se aproximar. Minha mãe tentou cancelar nosso acampamento, mas depois que implorei e supliquei ao meu pai, ele conseguiu convencer minha mãe de que Jimmy e eu ficaríamos completamente bem. Afinal, estaríamos apenas no quintal, sozinhos. Não era como se estivéssemos realmente indo para a floresta ou algo assim. Eu estava realmente animado. A tempestade iria tornar a noite ainda mais agradável. Jimmy e eu contaríamos um monte de histórias assustadoras e isso daria uma atmosfera realmente assustadora com a tempestade lá fora. Vimos um pouco de televisão quando um raio iluminou o céu momentaneamente. Ainda não estava chovendo quando fomos para a barraca. Se você nunca esteve em uma barraca durante uma tempestade, está perdendo uma experiência muito surreal. Mesmo antes da chuva começar a cair, o vento atingia a barraca com força. Podíamos ouvi-lo uivando ao nosso redor. Cada estalo de relâmpago não apenas iluminava todo o céu, mas também brilhava facilmente através da fina parede de tecido da barraca. Bem, quando a chuva finalmente começou a cair, eu acho que de repente entendi por que minha mãe não queria que passássemos a noite lá fora. A pobre barraca foi atingida pela chuva, batendo contra ela. Jimmy e eu passamos a noite tentando assustar um ao outro. Tínhamos uma lanterna e a pessoa que contava a história assustadora tinha que segurá-la embaixo do queixo, sabe, para parecer mais assustador do que realmente era, ou pelo menos mais assustador do que admitiríamos que era. Existem muitas razões pelas quais me lembro tão bem daquele acampamento na tempestade. Uma delas é que foi a primeira vez que fui apresentado a alguns daqueles clássicos contos urbanos. Jimmy contou todos eles, O Homem do Gancho, aquele com faróis e o assassino no banco de trás, e muitos outros. Eu diria que quando estava chovendo de verdade, tínhamos conseguido assustar um ao outro até o final. Meu pai saiu para nos verificar para ter certeza absoluta de que estávamos bem antes de ir dormir. Minha mãe ainda estava tentando convencê-lo a nos fazer voltar para casa e dormir no meu quarto. Meu pai entendeu que estávamos apenas nos divertindo. Depois que ele soube que estávamos bem e prometemos não ficar acordados até tarde demais, meu pai nos desejou boa noite. Eu não conseguia dormir com o som da chuva e dos trovões, então fiquei acordado olhando para o teto da barraca. De repente, houve um forte clarão de relâmpago que iluminou todo o quintal. Eu pensei ter visto uma pessoa no lado oposto do quintal, agachada contra a cerca de madeira. Jimmy percebeu que algo estava errado e me perguntou o que estava acontecendo. Eu não sabia o que dizer, mas pensei que, se contasse a ele que tinha visto alguém espreitando no quintal, começaríamos a entrar em pânico e talvez o sujeito viesse até nós percebendo que tínhamos percebido que ele estava lá. Eu apenas sussurrei a ele que talvez tivéssemos que ir para dentro da casa o mais rápido possível. Antes que Jimmy tivesse a oportunidade de responder ao que eu disse, outro forte clarão de relâmpago iluminou a área novamente e eu vi a silhueta mais uma vez. Desta vez, a pessoa estava de pé e olhando na nossa direção. Eu disse a Jimmy que alguém estava no quintal, mas ele não acreditou em mim. Eu peguei a mão dele e disse que tínhamos que correr para casa. Ele ainda achava que eu estava apenas tentando me vingar por todas aquelas lendas urbanas que ele me contou. Mas, no próximo clarão de relâmpago, o homem estava agora bem fora da nossa barraca e começou a tentar abrir o zíper à força. Jimmy e eu começamos a gritar e gritar pelo meu pai, embora fosse muito improvável que ele nos ouvisse durante essa tempestade. O que aconteceu a seguir foi tão rápido, mas fiquei muito feliz que tenha acontecido. A luz da varanda de trás acendeu de repente.
Eu ouvi o que pensei ser um estrondo de trovão, mas acabou sendo a arma do meu pai. A pessoa junto à barraca fugiu, mas meu pai gritou com ele que não teria problema em atirar nas costas dele se ele continuasse. O homem parou no lugar. A polícia chegou e prendeu o homem. Descobriu-se que o primeiro clarão de relâmpago que havia me revelado o homem no início também o havia acordado. Meu pai ficou preocupado conosco por causa da força do raio. Ele foi verificar como estávamos e, quando olhou pela janela, o segundo clarão de relâmpago revelou o homem para ele, em pé no quintal. Ele acordou minha mãe e pediu que ela chamasse a polícia, depois pegou a arma do cofre. Jimmy e eu passamos o resto da noite no quarto, e desta vez sem discutir. Passou um tempo antes que qualquer um de nós se sentisse confortável dormindo em uma barraca novamente. Esta história é um tipo diferente de assustadora, mas ainda é bem assustadora. E aí galera, eu queria muito agradecer por ter assistido. Se você chegou até aqui e gostaram do vídeo, sinta-se à vontade para deixar seu feedback nos comentários. Curta, compartilhe e inscreva-se se você gosta desse tipo de história. Se você tem uma história pessoal que você gostaria de enviar, mande pelo e-mail na descrição do vídeo. Muito obrigado pessoal por ter assistido e espero que vocês tenham uma ótima vida.